Boa tarde, queridos. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Comunicador Integral. E como sempre nós pedimos, se você realmente for edificado com essa palavra, deixe o seu like no vídeo. Como também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. E gostaria de pedir também que, se edificou a sua vida, você pudesse compartilhar, com os irmãos da sua congregação, com os irmãos que você conhece. Eu vou dar o título hoje para esse vídeo de Disponível para ser amado e não disponível para ser amado. Por quê? Eu gostaria de trabalhar hoje o assunto da paternidade de Deus. Então nós vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11, um dos textos das escrituras mais profundo a respeito desse assunto. Então vamos começar a ler, eu vou ler na Bíblia, a versão King James. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. A maioria das crises são benditas e maravilhosas, porque as crises geralmente nos movimentam, principalmente do lugar de angústia, de tristeza, ou do lugar de apatia e de frieza espiritual. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu. O pai o viu primeiro, quando ele ainda estava distante. Simplesmente quando ele corresponde àquela ação da crise que movimenta ele para ele retornar para a casa do pai. Então, ainda quando ele estava distante, o pai o avistou. É sempre dos céus para a terra, nunca da terra para os céus, sempre dos céus para a terra. O Evangelho é Deus vindo até nós na pessoa de Jesus, e Jesus nos tornando morada e casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, esse é o nosso Deus, é o nosso Pai, pleno de compaixão, todo compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Portanto, este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo. Por que o recebeu de volta são e salvo? Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar.
Aliás, aqui o trabalhador está exclamando, né? Porque seu pai o recebeu de volta são e salvo, exclamando, não perguntando, desculpe aí. Mas o filho mais velho encheu-se de ira. A ira é uma distorção para a nossa mente, o nosso coração terrível. A ira não pode ser cultivada. Nós lembramos lá em Gênesis 4 que Caim cultivou a ira no seu interior e cometeu o pecado, né, de fratricídio, né, ou de matar o seu irmão, né, um assassino daquele que lhe era fraterno, deveria ser fraterno. Uma coisa interessante é que Caim, ele deixa a ira crescer, e a palavra de Deus nos diz em Efésios 4:26, né, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Quando a ira é cultivada no nosso interior e não é tratada imediatamente, refutada imediatamente, dispensada de dentro de nós, né, por nossa decisão ali diante do Senhor, ou até mesmo se ela quer crescer, a gente vai para a oração e luta, ela pode levar a homicídios, ou seja, nos levar a odiar as pessoas, porque em 1 João diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então quem odeia alguém se torna um fratricídio, né? Ou aquele que mata o seu irmão dentro de si, dentro do seu coração. Porque pior do que alguém estar morto num caixão, sendo muito amado, é você matar dentro de você o seu irmão, o seu próximo, o seu semelhante. E a ira pode levar a isso. Então aqui vai dizer que o filho mais velho, ele ficou muito irado, né? E negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Tá vendo? Sempre uma ação do pai. O pai que vai até o filho mais novo e o pai que vai até o filho mais velho. E foi o pai, o nosso Deus, que foi até Caim para dizer para Caim, antes dele matar o seu irmão, que o pecado jaz à porta e cabia dominá-lo, né? Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo. Ele falou muito bem. Eu só cumpro regras, né? Eu só faço o que me manda. Como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma ordem só tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então ele arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Queridos, eu gostaria de dar um nome para essa parábola de pai amoroso, ou do pai que esbanja amor, porque ele esbanja amor para o filho que pecou, esbanjando os bens e a própria vida de forma responsável, como também ele esbanja amor para o filho que tinha uma mentalidade de escravo, que só vivia para cumprir regras, né? E não, na verdade, vivia numa relação de amor com aquele pai. E, queridos, essa parábola é muito rica, e eu já vi vários irmãos em Cristo ensinando sobre essa parábola assim, de forma profunda, né? E o Espírito Santo ele vai revelando, ele vai trazendo, né, palavras e revelações em cima dessa parábola maravilhosa. Então jamais, né, o meu pensamento de fazer esse vídeo para trazer uma definição teológica para essa parábola, né? Jamais, né? Mas muito pelo contrário, para nós recebermos uma revelação maior da paternidade de Deus. Então, o que eu vejo nessa parábola? Eu vejo que esses dois filhos que estavam dentro da casa do pai, porque o filho que esbanjou toda a riqueza estava dentro da casa do pai antes de sair, e esse filho que só cumpria ordens também estava dentro da casa do pai. Eu vejo dois filhos que não estavam disponíveis para serem amados. Queridos, a terra é uma grande casa de Deus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. A terra pertence ao Senhor. O Senhor cuida de todas as suas criaturas, o Senhor alimenta, o Senhor dá sol e chuva, tanto para aqueles que o reconhecem como Pai e Criador, tanto quanto para aqueles que não conhecem, até mesmo aqueles que são inimigos, se colocam como inimigos de Deus. Queridos, o nosso Pai é incrível, ele é todo compaixão, ele é todo amor de verdade, né? É uma coisa fantástica, né? A nossa mente humana não consegue processar esse mistério da grandeza do amor de Deus por Jesus, porque na verdade tudo que ele criou é o eu te amo, né, para o seu filho amado Jesus, né, o amado. Então, queridos, eu gostaria que você olhasse comigo essa parábola hoje, desta vez, como esses dois filhos estavam indisponíveis para serem amados. Eles não tinham uma percepção clara de quanto esse pai os amava. E esse é um grande problema nos nossos dias.
dentro das famílias, dentro das casas. Por isso há tanto suicídio entre jovens e crianças. Por isso a internet está ganhando tanto espaço, né? E por isso também nós vemos tanta indiferença, as pessoas sem paciência e muito ansiosas. Por quê? Elas não estão disponíveis para ser amadas. Nós poderíamos dizer que um dos espíritos que está trabalhando de forma muito veemente no tempo do fim, que é o espírito de engano e mentira, ele tem produzido nas pessoas uma orfandade, e elas não percebem que estão dentro das casas, seja o marido, seja a esposa, seja os filhos, estão debaixo de uma ação de orfandade, estão juntos e ao mesmo tempo separados, estão na mesma casa, mas totalmente isolados. E isso é uma ação desse espírito de engano e mentira que vem crescendo desde o Éden. O engano e a mentira lá era uma serpente, mas agora nos últimos dias, né, agora no final do 6º milênio, é um grande dragão. Então o engano e a mentira cresceu muito. E nós vemos hoje então que os casais se separam com muita facilidade, e que os filhos estão dentro da casa, não se sentem amados e também não amam os pais. E muitas das vezes também os pais têm dificuldade de amar os filhos. Então, ou seja, o amor tem esfriado de forma muito acelerada. Por quê? Na verdade, os habitantes da terra que pertencem ao Pai, ao Criador, eles não estão disponíveis para serem amados por Deus. Porque, curiosamente, quando nós entendemos o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, e nós nos debruçamos diante de Deus, nós curvamos, nos prostramos diante de Deus, para que Ele possa fazer uma obra de limpar a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior, desobstruir, para que de fato o amor de Deus transborde, para que recebamos o seu amor, para então aprendermos a amá-lo. A partir disso, dessa ação, é que na verdade nós amamos o nosso semelhante. Então, o meu amor para com a minha esposa, o meu amor para com as minhas filhas, o meu amor para com meus irmãos, para com o meu próximo, para com meus semelhantes, está totalmente entrelaçado, ligado, e posso dizer que a fonte é se eu recebo o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, e se então eu estou aprendendo a amar a Deus e amar o seu amado, que é Jesus Cristo. Então, queridos, eu gostaria de dizer para vocês que na Terra nós temos dois tipos de pessoas. Pessoas que estão disponíveis para serem amadas por Deus, percebem esse amor, e pessoas que não estão disponíveis para serem amadas por Deus. Então agora eu vou tratar do assunto da primeira característica das pessoas que não estão disponíveis para serem amadas por Deus. A primeira característica é esse filho mais novo. Ele pede a herança, ele pega os bens, os recursos, e ele vai para buscar satisfazer os seus desejos, as suas paixões. Interessante, eu já citei em alguns vídeos anteriores, na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia judaica, versão judaica, Tiago capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, vai dizer claramente que o espírito do homem deseja com intensidade, cobiça, o espírito humano cobiça com intensidade, mas Deus concede graça aos humildes, aos que reconhecem isso. Mas Deus resiste os soberbos, aqueles que querem viver somente para si, para os seus desejos. Então, queridos, é muito determinante nós olharmos para esse aspecto que nos coloca de forma indisponível ou nos impede de ter a percepção do amor de Deus, que está na criação do sol, dos céus, das estrelas, das árvores, dos rios, da chuva. Porque olha só, Deus amando toda a humanidade, Ele nos dá o sol, porque nós precisamos do sol. Tanto para produzir vitamina D em nós, que é a vitamina D, Deus, né? Que Jesus é o sol da justiça. Mas vamos lá, o sol, nós precisamos do sol, mas as plantas precisam do sol. Se não existir o sol, não tem como haver produção de alimentos. E também dos céus, Deus faz descer a chuva. Sem chuva também não há produção de alimento. Então, ou seja, Deus cuida de todas as criaturas marinhas, as criaturas que estão sobre o solo terrestre, né? E nós, a humanidade. Então, nós vemos aí uma grande expressão do amor de Deus. Mas quantos seres humanos pela manhã levantam e conseguem entender que o sol é um eu te amo de Deus para ele? Quantas pessoas conseguem olhar para o céu e ver essa beleza, essa imensidão azul? Porque esse azul nos lembra do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, da graça do Espírito Santo, né, que veio sobre nós, porque o azul nas Escrituras representa o Espírito Santo. Imagina só, as pessoas não conseguem enxergar na chuva o amor de Deus, porque sem o sol e a chuva não teríamos aquilo que é mais de básico para a sobrevivência, que é o pão de cada dia e também a água que nós tanto precisamos.
Então, queridos, o homem está tão voltado para somente os seus desejos de comer, beber e vestir, de construir, ter casas, carros, ter boas condições, dar bom estudo para os filhos, boas formações escolares, que elas não estão disponíveis para ver o amor de Deus em toda a criação, inclusive no maior presente que ele deu para a humanidade, que é Jesus Cristo. Então eu quero ler um texto muito profundo aqui no Salmo 78, versículo 26. Mandou do céu o vento oriental e por meio do seu poder fez avançar o vento sul. Então fez chover carne sobre eles como grãos de areia, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. Comeram até se fartarem, e assim ele satisfez o desejo do coração deles. Olha só, Deus satisfez o desejo do coração do povo de Israel que estava no deserto, enviando codornizes. Eles pediram a Deus carne. E eu recomendo você ler o Salmo 78, principalmente a partir do versículo 13, que você vai entender ainda com mais clareza o que eu vou explanar agora. Queridos, depois vai dizer a partir do versículo 30. Então o 29 diz: comeram até se fartarem, assim ele satisfez o desejo do coração deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda mastigavam a comida que lhes estava na boca, desencadeou-se a ira de Deus contra aquele povo, semeando a morte entre os mais valentes, abatendo-se os jovens de Israel. Apesar disso, continuaram pecando, não creram nos seus milagres. Queridos, nós vemos, com a nação de Israel, que a gente poderia colocar como irmão mais velho, e a igreja, de Jesus, o filho mais novo, nós vemos com muita clareza, mas eu quero pegar esse exemplo aqui dos desejos para o filho mais novo. Nós vemos com muita clareza aqui que Israel não conseguia perceber o amor de Deus, que Deus pegou ele no colo no Egito, tirou eles de uma escravidão maldita para serem agora escravos por amor, para se tornarem, na verdade, filhos de Deus. Então Deus os pegou no colo e passou com eles por meio do mar. Deus abriu o mar. Gente, a expressão do nosso Pai no quesito amor é escandalosa. Dá pra gente ver no céu, dá pra gente ver no sol, dá pra gente ver na chuva, dá pra gente ver no nosso corpo, dá pra gente ver na família que Deus nos dá, nos nossos pais, nos nossos irmãos, na nossa esposa, nos nossos filhos. É impressionante. Deus no quesito amor, ninguém consegue chegar perto. Deus é escandaloso. Quando ele demonstra amor, é uma coisa extraordinária e perfeita e profunda e esplêndida e nos cura. Então ele sai com Israel no colo, ele chama Israel de meu filho, eu te peguei no colo, te tirei do Egito. Mas, queridos, eles estavam preocupados com comida, com pão, eles estavam preocupados com carne, eles estavam preocupados em saciar somente a sede. Mas Deus fez brotar água da rocha, Deus fez chover carne, Deus fez chover o pão dos anjos, como diz aqui no Salmo 78, o maná era pão dos anjos, cereal do céu. Queridos, eles continuavam indisponíveis para serem amados por Deus. Então o problema estava em Deus, com o nosso Pai, ou o problema estava com a nação de Israel? Claro que o problema está sempre do nosso lado. Então os desejos que estão no nosso coração, eles podem sim claramente nos tornarem indisponíveis para serem amados por Deus, para serem amados pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos amigos, pelos nossos professores e colegas. Queridos, Deus preparou um útero para nós de amor, que chama família, pai, mãe, irmãos. Depois Deus nos dá esposa e filhos, nos dá amigo, nos dá uma igreja. Queridos, nos coloca no meio de vizinhos. Ele sempre nos cerca com amor. Mas muitas das vezes nós estamos tão preocupados com os nossos desejos, achando que Deus não é capaz, o Deus que criou o corpo não é capaz de enviar provisão para o corpo, que a gente fica indisponível. Nós não percebemos mais o amor de Deus, não percebemos mais o amor da esposa, não percebemos mais o amor dos filhos, não percebemos mais o amor dos irmãos, do próximo, dos colegas, dos vizinhos, porque esse é um problema no nosso interior. E eu quero dizer para vocês que várias vezes eu passei nesse vale terrível. Várias vezes durante a minha vida eu já tive tão fissurado com os meus desejos que eu fiquei indisponível para ser amado por Deus. Ou seja, Deus me amava e eu não percebia. As pessoas que estavam à minha volta me amavam, eu não percebia. Então, queridos, eu gostaria que você então visse o filho mais novo como aquele dominado pelo desejo. E o desejo, como eu disse,
o espírito humano cobiça com intensidade, deseja com intensidade, fez com que ele não tivesse a percepção do amor do pai, que inclusive ao dar a herança e deixar ele livre, aquele pai estava dizendo que o amava com muita intensidade. Agora vamos para o filho mais velho. O filho mais velho, eu quero pegar a figura de Jonas. Interessante que um dos significados de Jonas no hebraico é alma, né? E a alma fala de oscilação, fala de sentimentos, né? Não que a alma é má, ela tem que estar rendida ao Espírito Santo, como também o nosso espírito, como também o nosso corpo, né? Há um processo de santificação no nosso espírito, alma e corpo, né? Então, assim, só falo isso porque é uma característica, né, dos sentimentos, dos pensamentos e da nossa vontade ser oscilante até que cumpra João 7,38, né? Aqueles que creem em Jesus Cristo, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A palavra interior ali no grego é koilia, a sede dos apetites, a sede dos desejos. Ou seja, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é nosso Pai por meio de Jesus, nós temos a clareza que Ele é nosso Pai por meio de Cristo, rompe de dentro dos nossos desejos, dos nossos apetites, o Espírito Santo. E então o Espírito Santo vai nos curando, trabalhando, vai nos concedendo graça para não sermos pessoas que vivem somente pelos desejos, que só vivem simplesmente para essa vida, né? Mas vivem para Deus, vivem para a família, vivem para o seu próximo. E agora então Jonas, nós vamos ver uma característica interessante, porque Deus envia ele para Nínive, você já conhece a história. Ele foge, ele vai para Tarsis, porque os ninivitas despelavam, arrancavam a pele de todas aquelas pessoas que iam lá anunciar um tipo de fé diferente, como também eles eram muito violentos, o tribunal deles eram rigoroso, se alguém estava contra alguém, um matava o outro. E Deus enviou o profeta Jonas lá por causa da violência, por causa do homicídio, do fratricídio que existia dentro de Nínive, uma cidade que tinha cerca de 120 mil habitantes. Então, queridos, Jonas ele não fugiu porque aquela terra era uma terra gostosa de ir, porque era uma terra difícil. Ele teve medo de morrer, de ser despelado, né, da sua pele, de ser arrancada viva. Eles arrancavam a pele da pessoa viva. E outra coisa muito interessante é que Jonas, então, depois de toda a experiência, né, para ser uma figura de Jesus, que ele fica 3 dias e 3 noites, né, no ventre do peixe, Cristo também fica 3 dias e 3 noites, né, no seio da terra. Então Jonas representa como se fosse uma ressurreição, porque como alguém vai viver 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, né? E Cristo da mesma forma é ressuscitado. Então Jonas é um testemunho da ressurreição, isso é muito relevante, né? É um tipo de Cristo também em certo aspecto. E aí o que nós vamos ver aqui é que ele vai pregar, e aí depois que ele prega é o que a gente sempre espera. Quando o evangelho é pregado a alguém, o que a gente espera? Que o Espírito Santo encontre espaço naquele coração e gere arrependimento. Porque a festa no céu quando um pecador arrepende. Nós achamos que as pessoas devem fazer uma oração, né? Você fala de Jesus, você conhece Jesus, você já ouviu falar de Jesus, você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida, Senhor e Salvador, muitas das vezes só como Salvador, e aí a pessoa faz uma oração, a gente fica todo feliz. Queridos, não era assim no início da igreja. O evangelho era pregado, o Espírito Santo operava, porque só ele pode conceder o arrependimento, Atos 5,31, só o Espírito Santo concede arrependimento ao homem. E aí então a pessoa tinha convicção de pecado, arrependia dos seus pecados e queria o senhorio de Cristo. Queria então o perdão dos pecados por meio de Jesus. E ela era batizada e então agora participava da comunidade, né, da igreja de Jesus. Então assim, é mais profundo. E o Jonas, ele pregou aqui o evangelho, ele foi pregar uma boa notícia, né, que Deus iria destruir aquela cidade por causa da violência daquele povo. Isso era uma excelente notícia. Por quê? Porque já não dava mais, tinha que vir juízo. Porque, gente, até o juízo de Deus é misericordioso, porque tanta misericórdia, a justiça e o juízo é sempre para trazer as pessoas para perto, porque Deus não é Deus de destruição, Deus é Deus de salvação, ok? Então mesmo quando ele destrói em algumas situações, não é porque ele é o Deus da destruição, mas porque ele é o Deus da salvação. Se aquela destruição não acontecesse, como foi o dilúvio, o ser humano tinha se extinguido da terra, era impossível ter ser humano hoje. Então nós temos que entender que toda ação de Deus, inclusive de juízo, é para trazer salvação. E aí depois que Jonas prega, vai acontecer o que está escrito aqui no capítulo 3, no versículo 6 do livro de Jonas. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinza.
E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento. Olha só, vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais. É o único lugar nas Escrituras, pelo menos que eu lembro, que fala de jejum de animais. E todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças, olha só, com todo o coração, né? Cada pessoa abandone seu mau caminho, arrependimento. A palavra techuvá no hebraico. Eu abandono o pecado e volto para Deus. Cada pessoa abandone seu caminho, seu mau caminho e toda atitude violenta. Olha só, toda atitude violenta. Era um povo violento os ninivitas. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Louvado seja o Senhor, porque a pregação do Evangelho, a pregação da verdade, da palavra de Deus, é para gerar arrependimento nos corações, para que as pessoas... O que é arrependimento? Abandonar o pecado e voltar para Deus, buscar a Deus, com a mente e com o coração, porque é assim que se busca a Deus, entregando a nossa mente, o nosso coração, ouvindo Ele no nosso interior. Agora vamos ver a atitude de Jonas, como parece com o filho mais velho, uma mentalidade de escravo, de alguém que só cumpre ordens. Jonas 4, a partir do versículo 1. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Lembra que eu falei com vocês que a característica do irmão mais velho, quando chegou e viu a festa, ele ficou irado? Ainda citei o exemplo de Caim e falei que nós não podemos abrigar a ira. Tem um texto em Provérbios, me parece que é o capítulo 19, versículo 11, diz que a ira, ela está no seio dos tolos, ela é abrigada, ela é acolhida no seio dos tolos. O sábio, ele é paciente, mas o tolo é iracundo. Então, queridos, nós vemos aqui que Jonas, ele ficou irado. E aí ele vai fazer uma oração. Olha o que ele fala com Deus. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Ó Yahvé, agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo, afinal, para mim é melhor morrer do que seguir vivendo. Jonas era um profeta, Jonas ouvia Deus, mas não relacionava com Deus por amor, porque ele não estava disponível para ser amado, pelo que me parece. Ele não conhecia o seu pai, porque o nosso pai, ele acabou de dizer, é misericordioso, é compassivo, é longânime, é rico em amor, ele arrepende, ele ameaça castigar, ele promete o juízo, mas se arrependimento ele volta atrás. Queridos, sabe o que o Jonas está citando aqui? Ele está citando a Torá, a instrução, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele está citando aqui o que nós chamamos de Pentateuco. Êxodo 34, 6. Moisés fala isso de Deus, que Deus é longânimo, é compassivo, é misericordioso, rico em amor, rico em perdoar. Quando o Senhor falou para Moisés: Moisés, você tirou nota 10, você pode subir com o povo, mas eu não vou. Eu vou enviar anjos para ajudar vocês e tal. Ele falou: não, Senhor, sem a sua presença nós não iremos. Olha só, é impressionante o amor de Moisés, porque Moisés conhecia o amor de Deus. Moisés, ele tinha uma clareza do caráter de Deus, que é compaixão, que é amor, que é gracioso, que é inclusivo, Então, Deus, ele considera o pedido de Moisés e fala: tudo bem, Moisés, eu vou fazer uma aliança com você. Não dá para fazer uma aliança com a nação, mas você está relacionando comigo por amor, diferente de toda a nação de Israel. Então, eu vou fazer uma aliança com você, eu vou subir. E aí acontece uma coisa extraordinária, porque Moisés pede para ver a sua glória, o seu brilho, a sua bondade, para conhecer ele mais. E aí, Deus coloca Moisés na fenda da rocha. Presta atenção, Moisés não entra na fenda da rocha, Deus coloca, quem que é a rocha? É Jesus, que foi fendido pela cruz, porque somente em Cristo, colocado dentro de Cristo, que nós temos a clareza da bondade, da misericórdia, do amor do nosso Pai. Então, queridos, nós vemos aqui claramente uma distorção no interior de Jonas, e eu comparo ele com aquele filho mais velho,
E nós vemos então que o que nos deixa indisponíveis ou nos impede de ter a percepção que somos amados por Deus, por Jesus, que nós somos amados pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, por aquelas pessoas que Deus nos deu. O que nos impede de perceber o amor? Número 1, primeiro aspecto, se eu só vivo para mim mesmo, buscando saciar os meus desejos. E Deus traz juízo quando eu busco só viver pelos meus desejos. Aí você pensa aí do outro lado e fala assim, mas Júnior, o que está escrito no Salmo 37,4? Agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Queridos, quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi amava a presença de Deus mais do que qualquer coisa. O dia que ele foi sentenciado pelo profeta Natan por causa do seu pecado de homicídio e de adultério, ele pediu, Deus, assim como o Senhor criou os céus e a terra, cria em mim um coração puro e um espírito reto, um espírito justo, e não retire de mim a sua presença, o seu Espírito Santo. Imediatamente, então, queridos, presta atenção, quando Davi está falando isso é porque aquelas pessoas que amam a Deus, elas são afetadas pela mente de Deus, pelos sentimentos de Deus, elas são afetadas, pelas ações de Deus. Na verdade, o modo de pensar, sentir e agir passa a ser como o de Jesus. Ou seja, Deus vai satisfazer mesmo os desejos agora do meu, do seu coração, que estamos em Cristo. Porque na verdade, Deus, Ele vai ter impresso em nossa mente, em nosso coração, e nas nossas ações, a sua lei, a sua palavra, a sua vontade. Porque nós estamos se relacionando com Ele por amor e não por regras. Então Jonas se relacionava por regras, o filho mais velho por regras, mas o filho mais novo, ele queria só a satisfação dos desejos. Então a busca da satisfação dos meus desejos egoístas, e somente meu e da minha casa, me deixam indisponíveis para o amor. E também, se eu só relaciono com as pessoas no nível de regras, de obrigações, ou da minha maneira, eu também vou me colocar como uma pessoa indisponível para ser amada. Mas o que eu quero falar para vocês nessa tarde? Eu disse que existem dois tipos de pessoas na Terra. As pessoas que estão disponíveis para ser amadas por Deus, que percebem o amor de Deus, e as pessoas que estão também na Terra, são cuidadas por Deus, por seu amor, mas estão indisponíveis ou não têm a percepção do amor de Deus em Cristo Jesus. Queridos, qual é o tipo de pessoa que tem a percepção? Nós temos que olhar para aquele que é o modelo, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, primogênito. Aquele que cuida de nós como um pai, aquele que nos chama de discípulo. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores que a palavra discípulo no hebraico quer dizer filho. Então quando o Senhor está falando para Pedro, para João, ele está falando filho. Inclusive no Evangelho de João, ele vai usar essa frase em João 13, no seu Evangelho, João vai dizer filhinhos. Jesus está falando com eles, chamando os discípulos de filhinhos. Em João 15 nós vemos Jesus chamando os discípulos de amigos. Queridos, presta bastante atenção. Jesus nunca viveu para si mesmo. Ele abriu mão de toda a sua vontade e abraçou a vontade do Pai. Ao ponto de falar, naquele episódio da mulher samaritana, da mulher no poço, para os discípulos que a comida dele, a bebida, era fazer a vontade daquele que o enviou. Então, ou seja, uma vez que Jesus vivia para o Pai, ele amava tudo que o Pai ama, que era a mulher samaritana e todos os homens. Ele morre, para perdão dos pecados da humanidade. E o que nós temos que entender com muita clareza? Que Jesus sempre esteve disponível ao amor do Pai. Olha lá, Jesus sai do batismo e ele recebe uma voz: este é o meu filho amado em quem tem todo prazer. Depois nós vamos ver na transfiguração também a mesma coisa acontecendo. E uma terceira vez, que quando os gregos, quando os gentios começam a procurar Jesus, também essa voz foi ouvida do céu por 3 vezes. Este é o meu filho amado em quem tem todo prazer. Então Jesus, ele sempre esteve disponível para ser amado pelo Pai. Ele sempre esteve disponível para ser amado pelas pessoas. No entanto que nós vemos como ele relacionava com as pessoas de maneira livre, sem preconceito. Ele relacionava com pecadores, com cobradores de impostos, com prostitutas. Ele tratava com todos, com os fariseus, com os escribas, com os governantes daquela época. Ou seja, o nosso Senhor não tinha preconceito. Por que não tinha preconceito? Porque ele era o filho amado de Deus, ele recebia o amor do Pai, estava disponível para ser amado e disponível para amar. Então nessa parábola do filho pródigo hoje eu gostaria que você fizesse a seguinte oração: Pai, eu não quero ser como o filho mais novo da parábola, nem como o filho mais velho. O filho mais novo que só vive em prol dos seus desejos egoístas. E o filho mais velho que tem a mente de escravo, que só cumpre ordens,
que simplesmente quer viver agradando a Ti através de regras e ordens, cumprimento de regras e ordens. Mas eu quero ser como Jesus, como Seu Filho amado. Eu quero o espírito de adoção. Lembra que eu falei no início do vídeo que a ação do espírito de engano e mentira nos últimos dias, ele gera orfandade? Lembram que lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, desobedecendo a ordem de Deus, né? O que vai acontecer com o homem? Ele tem medo e vergonha de Deus. Então o que o espírito de mentira e engano, o espírito, né, ali a serpente fez com Adão e Eva? Fez com que eles tivessem medo e vergonha de Deus. E há um véu sobre a terra de medo e vergonha para que a humanidade não consiga perceber o amor de Deus nas coisas criadas, e muito menos no Evangelho, na Palavra de Deus, e muito menos em Jesus Cristo. Então, queridos, eu gostaria que você fizesse aquela oração, né, citando Romanos capítulo 8, versículo 15. Pai, por favor, dá-me o espírito de adoção. O espírito de adoção que estava em Cristo Jesus venha sobre mim. Porque nós, a igreja dos últimos dias, precisamos desse espírito de adoção. Porque esse espírito de adoção, quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, entregamos de fato a nossa vida para o Senhor e cremos que Deus é nosso Pai, que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, primogênito, nós cremos, nós temos essa fé e aprendemos a oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Ele é o Pai Nosso, né? Nós devemos tratar o grande Deus, o poderoso, o Senhor de tudo, o Rei do universo, o Rei dos céus, como nosso Pai. E devemos tratar Jesus como nosso irmão primogênito, como também todos os nossos semelhantes, vê-los como nossos irmãos. Então, queridos, eu gostaria que você ponderasse e fizesse essa oração, e também nessa hora eu faço essa oração por mim, pela minha casa, pelos irmãos da minha congregação, e também por você que está ouvindo esse vídeo. Que caia sobre nós o espírito de adoção, que o Espírito Santo gere em nós essa compreensão que por meio de Jesus nós fomos adotados e agora nós somos filhos de Deus. Queridos, o quanto isso muda tudo. Quando você ora, você dirige a Deus, grande e poderoso, Deus eterno, Deus grandioso, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou você ora Pai? Porque Jesus nos ensinou a oração que nós devemos fazer como discípulos, como filhos. Pai Nosso. Então, eu gostaria que você refletisse e gostaria de fazer essa pergunta para você no final desse vídeo. Você está disponível para ser amado por Deus, para perceber o seu amor, para aprender a amá-lo e amar as pessoas que estão à sua volta? Ou você tem estado indisponível? Porque a pessoa que está indisponível para ser amada, a pessoa que está indisponível para perceber o amor de Deus e das pessoas, é impossível dessa pessoa ser amada. Você pode dar presentes, você pode dar tudo, pode dar atenção, pode dar carinho, mas a questão é o interior dela que está bloqueado. Ou por viver só para cumprir os seus desejos, ou por uma pessoa que vive somente relacionando com Deus e com as pessoas por meio de regras, por meio, né, de ações frias, e que não deve ser assim. Shalom seja sobre você e sua casa, deixe o seu like no vídeo, compartilhe se você foi edificado e se inscreva no canal. Shalom e até o próximo vídeo.